Essa semana eu estava orando e Deus ministrou algo ao meu coração. E me deu uma palavra sobre isso. Recuperando o tempo perdido. Quantos de nós não podemos olhar para trás da nossa vida e tivemos tempos que foram perdidos, anos que foram perdidos, perdidos com negócios que não foram para frente, perdidos com relacionamentos que só sugaram a nossa alma, perdidos com trabalhos que foram em vão, não deram em nada, só deram prejuízo, não frutificaram, não geraram frutos, não deram em nada. Quantos de nós podemos olhar para trás e falar: caramba, como eu perdi tempo, como eu perdi tempo fazendo aquilo, como eu perdi tempo deixando de fazer isso, como eu perdi tempo na minha vida por fazer e por não fazer. Mas a verdade é que cada um de nós, olhando para trás, podemos encontrar algum tempo, momentos da nossa vida que foram infrutíferos, que não deram em nada. Na verdade, trabalhamos, fizemos, investimos, mas não colhemos. Então foi tempo que foi desperdiçado, foi tempo que foi roubado de nós por alguma coisa. Foram anos. E como eu posso recuperar o tempo que foi perdido na minha vida? Existe alguma maneira? Será que Deus fala alguma coisa a respeito disso? Será que Deus pode fazer alguma coisa por mim, para que o tempo que foi levado da minha vida, anos, talvez tempo que nos faz chorar até hoje, momentos que nos traz tristeza até hoje, só de lembrar, coisas que não deixam aflitos até hoje. Tem muita gente que vive problemas hoje, mas não para de ficar colocando a culpa naquele tempo, naquele problema de 20, de 10 anos atrás, porque se não tivesse acontecido aquilo, eu não estaria assim hoje. Mas hoje Deus quer dar um basta nisso da tua vida. Hoje Deus quer falar assim: ei, esquece isso, porque eu sou capaz de fazer você chegar muito mais longe do que tu ia chegar, mesmo se você não tivesse perdido esse tempo. Ele é poderoso para fazer na nossa vida aquilo que ninguém pode fazer. Joel 2, verso 25 e verso 26, vamos ler juntos. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador, o meu grande exército que viei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. O Senhor falei, em outras traduções diz assim: eu vou restituir a vocês os anos que foram levados pelos gafanhotos. Ou seja, eu vou fazer com que vocês recuperem todo esse tempo, todos esses anos que foram perdidos. Deus é capaz de fazer isso. Joel viveu cerca de 800 anos antes de Cristo e profetizou para Judá. Deus dá essa palavra ao profeta Joel, falando assim: eu vou restituir os anos que foram levados pelo gafanhoto, o migrador, o cortador, o devorador. Porque na verdade tudo havia sido destruído. Deus iria restituir os anos, porque na verdade os anos tinham sido levados. Tudo havia sido destruído. O povo plantou, o povo daquela época plantou, trabalhou, se esforçou, e veio uma praga de gafanhoto, que comeu tudo, comeu as folhas, comeu todas as coisas que eles haviam plantado. Depois que comeram as folhas, veio outra praga de gafanhoto que comeu os galhos. Depois que comeu o galho, comeu o tronco. Depois que comeu o tronco, comeu tudo, devorou tudo, para não sobrar nada. Estudiosos dizem que eles levaram 4 anos desse problema. 4 anos sendo levados, sendo comidos, sendo destruídos. 4 anos se esforçando, 4 anos plantando e não colhendo. 4 anos desperdiçados, sendo jogados fora, porque foram 4 anos que não tiveram frutos. Foram anos infrutíferos. Foram anos sem resultado.
Foram anos de trabalhos desperdiçados. Eles trabalharam, eles se esforçaram, eles plantaram, eles quiseram, eles foram atrás, mas não adiantava. E muitas vezes acontece isso conosco. Fazemos, sonhamos, dentro do nosso coração a gente acha que está fazendo tudo certo, mas eu fiz tudo certo, eu não roubei ninguém, eu não matei ninguém, eu só queria trabalhar, eu só queria fazer, mas parece que dá tudo ruim, parece que vem um treco, devora tudo, leva tudo, as coisas vão embora, as coisas não dão certo, as coisas não funcionam, não saem do jeito que a gente quer, parece uma coisa do nada e vapt, parece que te toma uma rasteira. Se alguém já tomou uma rasteira aqui, você sabe o que é, parece que do nada você está no ar caindo, pum. O povo todo, toda a nação ficou zerada, tudo destruído, nem sementes para plantar mais eles tinham. Os sacerdotes não tinham sacrifícios para oferecer no templo, eles queriam oferecer um sacrifício ao Senhor, mas não tinha nada. Os bois estavam mirrados, as ovelhas não tinham lã, tudo não prestava, destruído, anos levados pelo gafanhoto. As colheitas de anos foram levadas, destruídas. Sabe, a Olimpíadas é de 4 em 4 anos. Se um atleta começa a se preparar para uma Olimpíada, ele não se prepara um mês antes, ele se prepara 4 anos antes. E o cara se prepara, o cara treina, o cara se alimenta, o cara faz de tudo, o cara vai em computador, o cara faz treinamento de tudo quanto é tipo, viaja, competições preparatórias e faz de tudo. Se chegar 2 meses antes da competição, 1 mês quebrar o pé, quebrar alguma coisa, der ruim, uma distensão, alguma coisa, acabou. Não tem jeito. 4 anos e foi sem frutífero. Treinou, mas não pode colher, não pode lutar. E muitas vezes nos sentimos assim, nos preparamos tanto para algumas coisas, mas parece que a coisa não vira, parece que em cima dá errado, parece que é só parece, oh Deus, parece que às vezes a gente fica assim, está de marcação comigo? Mas será que é só comigo? Tem gente que diz que o céu está de bronze, nem a minha oração Deus ouve, isso é balela. A Bíblia diz que os ouvidos deles não estão fechados, a sua mão não está encolhida, tem céu de bronze, não, o céu está aberto sobre nossa vida. O povo estava sofrendo ataque por causa do seu distanciamento de Deus. Eles estavam distantes da luz, longe e sem as direções de Deus, andando segundo seus próprios caminhos, andando segundo seu próprio entendimento, andando das suas próprias opiniões. É como se eles soubessem aquilo que eles tinham que fazer, é como que eles falassem, está tranquilo, eu sei o que eu tenho que fazer, andando somente segundo os seus próprios conselhos. Esqueceram-se dos conselhos de Deus, esqueceram-se das palavras de Deus, esqueceram-se na verdade de Deus, esqueceram daquele Deus que guia, que conduz. Eles estavam distantes, longe da luz. Quando estamos longe da luz, começamos a entrar no meio das trevas. Quando a gente se afasta da luz, a gente vai para as trevas. Não tem meio termo, ou é luz ou é trevas, ou é preto ou é branco. E quando nos afastamos de Deus, ficamos vulneráveis. Não é Deus que deixa de nos abençoar, nós nos afastamos dele e colhemos os frutos desse afastamento, desse distanciamento. Andando segundo seus próprios caminhos, vivendo como se não precisassem de Deus. Muitas pessoas vivem assim hoje, vivem como se não precisassem de Deus, como se não fosse preciso Deus fazer alguma coisa por elas. E o incrível é que esse povo demorou a se dar conta do que estava acontecendo, porque Deus falou, vou restituir os anos. Não foi 1 ano, foram anos. Vamos crer que foram esses 4 anos. E o povo estava ano após ano, momento após momento, crises, problemas, e eles não se davam conta, não caíam em si, não acordavam. E Deus desperta o profeta Joel, fala assim, Joel, o negócio é o seguinte, cara, você vai ser uma sirene para mim, você vai ter que tocar uma sirene no meio desse povo. Na verdade, o profeta Joel desperta
no meio do povo, diz: ei, está acontecendo tudo isso com vocês, porque vocês se afastaram de Deus. Vocês têm que fazer isso. Reúnam os pais, reúnem os filhos, reúnem a criança, reúnem os velhos, os sacerdotes. Vamos chorar aos pés do Senhor. Se humilhem debaixo da poderosa mão de Deus. Se humilhem diante de Deus. Se prostrem a Ele. Busquem a face dEle, porque Ele tem uma saída, Ele tem uma direção, Ele tem uma solução para vocês. E o profeta funcionou como uma sirene, chamando a atenção daquele povo que estava dormindo, porque muitas vezes tem pessoas assim, problema atrás de problema, bomba atrás de bomba, e o caba não acorda, a pessoa não acorda, não desperta do sono espiritual. A Bíblia diz que o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Muitas pessoas não conseguem acreditar no nome de Jesus, não conseguem acreditar que Ele morreu e ressuscitou, porque elas estão cegas. O príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Mas quando nós temos um encontro verdadeiro, genuíno com Ele, as escamas caem dos nossos olhos, para que nós possamos enxergar. E muitas pessoas às vezes estão assim, em um sono espiritual, não percebendo, que não estão colhendo, que não estão vivendo, que não estão desfrutando, não estão vendo o resultado, porque às vezes estão sem a instrução certa, sem as direções certas, muitas vezes estão fora do lugar. A verdade é que sem Ele nada podemos fazer. Palavras de Jesus: sem mim nada podeis fazer. Vocês podem fazer, vão pelas suas próprias pernas, vivam de acordo com seus próprios devaneios, seus próprios pensamentos, suas próprias direções, mas a probabilidade de dar errado é muito grande. O profeta se levanta e dá essa palavra para o povo: ei, se arrependam, se voltem para o Senhor. O povo ouve, se arrepende, se prostra, busca a Deus, desperta do sono espiritual em que eles estavam vivendo. 2 Crônicas 7,14 diz assim: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e os seus erros, e curarei a sua terra. Quando Deus cura a nossa terra, é porque aquilo que estamos fazendo não frutifica, é porque a terra está ruim, as sementes que plantamos não nascem, não brota, é porque a terra está doente. Então quando nós vamos até Ele, Ele é capaz de curar a terra, curar a nossa vida, curar tudo aquilo que estamos fazendo, para que aquilo que a gente faça realmente não seja como um trabalho e coloque as coisas em um saquetel furado. Muitas vezes pessoas trabalham, mas não conseguem ver o resultado do seu trabalho, não conseguem colher dos frutos do seu trabalho, andam em roda anos e anos e anos e anos e anos. É por isso que Ele está dizendo: se meu povo se humilhar e buscar a minha face, eu curarei a sua terra. Ele quer curar a nossa terra, para que tudo aquilo que a gente planta nasça, floresça, cresça, vingue. Joel 2,17 diz assim: que os sacerdotes que ministram diante do Senhor planteiem entre o pórtico do templo e o altar, orando nesses termos: o Senhor, ó Senhor, poupa teu povo, não entregues a tua herança ao vexame, para que as nações se escarneçam dele, porque se haveria de questionar entre os pagãos: onde está o Deus deles? O povo de Judá estava sendo motivo de escárnio, motivo de piada, ano após ano, problemas, lutas, gafanhotos, pragas. E os ímpios, incrédulos do lado de fora falam assim: ah lá, cadê teu Deus? Cadê os Deus de vocês agora? Cadê o Deus que abriu o mar vermelho? Cadê os Deus que fez milagres? Cadê o Deus que engoliu o faraó? Cadê o Deus que libertou vocês do Egito? Cadê esse Deus? E os sacerdotes oraram e falaram: Senhor, não deixa o teu povo ser motivo de vexame. O incrível
que Deus deu essa palavra ao profeta Joel. Na verdade, Deus disse como o povo deveria orar, porque Deus já sabia aquilo que ele queria fazer. O povo era motivo de zombaria, estavam sendo humilhados, as nações vizinhas zombavam. As perdas da vida, elas trazem humilhações muitas vezes, trazem períodos de vergonha. Muitas vezes passamos por momentos assim, de vergonha. Períodos negros na vida, são períodos difíceis, onde muitas vezes procuramos respostas, procuramos porquês e não encontramos. A verdade é que a distância de Deus pode nos levar a caminho e lugares muito difíceis, na qual nós nunca gostaríamos de ter andado. A distância da luz nos faz andar em caminhos escuros. A distância de Deus nos leva para longe da luz. Tempo perdido nos deixa frustrados. A frustração traz desânimo. O desânimo traz um sentimento de fracasso. E quando essas coisas começam a acontecer na nossa vida, só Deus pode nos reerguer. No Japão, cerca de 25 mil pessoas se suicidam por ano. 18 a 19 pessoas para cada 100 mil habitantes. 70 suicídios por dia. Na Coreia, quase o dobro disso. Os japoneses se suicidam porque eles não foram criados para perder. Eles não foram criados para fracassar. Não é depressão, não é estresse. É porque quando um japonesinho nasce, o pai fala assim: tu vai ser o melhor da classe, rapaz. Se ele pode, tu também pode. Tudo que tu fizer, tu vai ser o melhor, tu vai ser perfeito, tu vai ser excelente, tu vai ser o cara, tu vai ser a menina, tu vai ser a melhor. Você vai estudar, vai ser preparada. Então o japonês é preparado para ser excelente, para fazer tudo certo. Por isso que os negócios dele é tudo bonitinho, tudo limpinho, tudo certinho. Vai numa empresa japonesa para tu ver. Então, quando um cara desse, uma mulher dessa chega na vida adulta, algum período da vida que perde tudo, que tudo dá errado, que entra em frustração, que um sentimento de fracasso abate sobre eles, eles veem que não tem jeito, eles se matam, porque eles não admitem o fracasso. É como aqueles pilotos japoneses, quando invadiram os Estados Unidos, acabava a bala dos aviões, não tinha mais o que fazer com o avião ia ficar só lutando. O avião na guerra não é para ficar voando, o avião na guerra é para atirar, para soltar bomba. Então acabou as balas, acabou as bombas, não tinha mais utilidade. Sabe o que eles faziam? Metiam o avião dentro dos prédios, metiam o avião dentro dos navios, com ele, com tudo dentro, e acabava com tudo. E muitas vezes esse tipo de sentimento se abate sobre nós. Sentimento de fracasso, de impotência. Mas hoje Deus tem uma boa nova para você, porque Ele disse: eu posso restituir a vocês todos os anos que foram levados pelo gafanhoto, todos os anos de infrutilidade, todos os anos de perdas, todos os anos de fracassos, todos os anos que as coisas deram erradas, todo o tempo que tudo deu errado, Deus é capaz de trazer de volta. Deus é capaz de nos restituir todas essas coisas. Toma posse aí, gente. Vocês estão muito quietos, hein? O gafanhoto pode levar mais do que as plantações. Ele pode levar tempo. Pode levar momentos preciosos que geram frutos, poderiam gerar frutos maravilhosos em nossa vida. Quanto tempo é levado? Na verdade, quando o tempo é levado de nós, na verdade, o tempo ele vai passar de qualquer maneira. O tempo ele passa e ele não volta. Então, quando a Bíblia diz que o tempo, restituir-vos-ei os anos, quando o tempo é levado de nós, é levado de nós aquilo que nós poderíamos ter produzido com aquele tempo. Então, quando nós perdemos muito tempo no nosso celular, futucando a vida dos outros no Instagram,
futucando a vida dos outros no Facebook. 1 hora, 2 horas, é Twitter, é não sei o que lá. É tempo, frutos que poderiam ter sido gerados, coisas que poderiam ter sido feitas. Você nunca vai saber o que poderia ter nascido naquele tempo que você perdeu, porque ele passou. Você não perdeu só o tempo, você perdeu aquilo que você poderia ter produzido com aquele tempo, aquilo que você poderia ter feito com aquele tempo. É isso que foi levado de você. E pode levar o tempo de nossa vida espiritual. Pessoas podem levar anos em uma vida cristã superficial com Jesus e não conseguir se entregar inteiro para Deus. Pessoas podem passar anos vivendo uma vida na corda bamba. Ela não pula para lá e não pula para cá. Anos sem desfrutar de uma relação mais íntima, mais pessoal, mais profunda com o Criador. Anos em cima do muro, tendo tudo roubado, tendo frutos roubados, perdendo tudo que poderia ter sido proporcionado com uma intimidade maior, com um relacionamento mais forte com Deus. Às vezes, o que falta para nós é mais garra, é mais fibra, é mais disposição, não somente para trabalhar, não somente coragem para enfrentar a vida. Muitas vezes falta coragem para enfrentar Deus. É falar, eu estou aqui com meus erros, Deus, o Senhor sabe, eu tenho isso que eu não consigo parar, eu tenho isso que eu não consigo deixar, eu não consigo olhar nos teus olhos, Deus, porque muitas vezes eu não consigo parar com isso, eu tenho vergonha, mas eu quero, me ajuda, eu quero deixar, eu quero parar, eu quero estar mais perto, eu quero estar mais junto, eu quero me entregar mais. E muitas vezes é isso que precisamos, não é só coragem para enfrentar a vida, é coragem para enfrentar Deus. O Deus quando se volta, o povo quando se volta para Deus, Deus dá uma promessa incrível, impossível. Vou restituir a vocês os anos que foram levados pelo gafanhoto, os anos que foram perdidos, os frutos que foram perdidos, as colheitas que vocês teriam, tudo aquilo que vocês iriam receber, tudo aquilo que vocês iriam viver, eu vou restituir para vocês. 2 perguntas: para quem Deus prometeu essas coisas? E como Deus pode me restituir, nos restituir? Como Ele pode nos devolver os anos perdidos? Deus dá uma palavra para aquele povo, em Joel 2,17, e diz assim, que os sacerdotes que ministram diante do Senhor prantreiem entre os pórticos do templo e o altar, orando nesses termos: ó Yahvé, o teu povo não entregues a tua herança a vexame, para que as nações não escarneçam dele, pois que haveria de questionar entre os pagãos, onde está o seu Deus? Deus estava despertando eles e dizendo assim: ei, vocês não estão sozinhos no mundo não, vocês não estão sozinhos nessa vida não, vocês não são como folhas ao vento, vocês são uma nação que eu escolhi para me representar. Era como se Deus dissesse: ei, eu não estou alheio aos seus problemas, eu não estou alheio ao que você está passando, você que se distanciou, mas eu continuo aqui. E pode saber de uma coisa: mexeu com você, mexeu comigo. Não vou abandonar você, sabe? Não importa tudo que você esteja passando. Não pensa que Deus não vê, não pensa que Deus não sabe, não pensa que Deus não conhece, não pensa que Deus não sabe de todas as lágrimas que você já derramou, de tudo aquilo que você já resmungou, de tudo aquilo que você já reclamou, de tudo aquilo que você chorou e de tudo aquilo que você passou, todas as humilhações, todos os problemas, todas as dificuldades que você enfrentou. Não pensa que Ele não viu, que Ele não conhece, porque Ele conhece, Ele sabe. Eles eram um povo que pertenciam a um Deus, havia algo especial nele, Deus estava mostrando. E esse ensinamento era um ensinamento acerca do reino de Deus. Deus queria ensinar para eles
que Deus não queria abençoar A ou B. Deus queria abençoar o povo. Deus não tem prazer em abençoar Alexandre, Fernanda, Marcos, Maurício, Maurílio, Eliette, Jorge. Deus não tem prazer em abençoar A ou B. Deus quer abençoar todos nós. O desejo dele é derramar sobre todos. Ele se preocupa com cada um de nós individualmente, mas ele tem prazer em derramar sobre todos. Por isso que ele estava dando um ensinamento acerca do reino de Deus. Não se tratava de um ou outro. Deus estava falando, é o povo. Vou abençoar vocês, vou libertar vocês, vou fazer na vida de vocês todos. Vocês são o meu povo. Essa promessa não é para o tipo de pessoa com uma visão individualista e que vive uma vida como se não precisasse de ninguém. Quando pessoas vivem uma vida como se não precisassem de ninguém, geralmente elas vivem uma vida como se não precisassem de Deus também. Essa promessa é para aqueles que sabem o que é reino, aqueles que sabem que representam alguém, que não andam sozinhos. Quando fazemos parte do reino de Deus, começamos a pensar diferente. O propósito da prosperidade que Deus derrama sobre a vida de uma pessoa nunca é para que somente aquela pessoa desfrute daquela prosperidade. O propósito é para que aquela pessoa tenha, para que ela tenha o bastante para ajudar aquele que tem necessidade. Deus quer fazer o teu cálice transbordar. Não é somente para você ficar olhando, que maravilha, está sobrando na minha vida. Não, é porque vai transbordar e vai inundar quem está do lado, vai dar para beber quem está do lado, vai molhar quem está do lado, vai honrar quem está do lado, vai abençoar quem está do teu lado, vai prover para quem está do teu lado. Todo mundo que está ao teu redor vai poder desfrutar da bênção de Deus na tua vida. Isso é reino de Deus. Isso é reino de Deus. Ter uma visão de reino de Deus significa ter uma visão ampliada da vida, onde percebemos que as bênçãos de Deus para nós e em nós não são unicamente para nós nos servirmos dela, mas sim, essas bênçãos são para nós servirmos ao próximo, para nós servirmos ao corpo de Cristo, para nós servirmos também ao reino de Deus. Essa promessa é para aqueles que entendem o que significa servir, para aqueles que entendem o que é reino e sabem que carregam algo dentro de si, algo que não é egoísta, que é o amor de Deus. Quando a gente tem amor dentro de nós, não dá para desfrutar das coisas sozinho. A gente quer compartilhar, a gente quer abençoar, e quanto mais a gente abençoa, mais a gente é abençoado. Porque a nossa fonte de bênção não está em nós. A fonte de bênção não é algo que plantamos no quintal da nossa casa. A nossa fonte de bênção é o céu, é Deus. Ele é a fonte. Ele é a fonte. Então, quando nós descobrimos isso e servirmos as pessoas e temos prazer em compartilhar aquilo que Deus tem derramado sobre nossa vida, essa fonte não seca, essa fonte não para de derramar sobre nossa vida. Resposta número 2. Joel 2:27 diz assim, ou seja, como eu posso viver essa restituição, essa restauração desses anos da minha vida? Joel 2:27 diz assim, e vós todos sabereis que eu estou convosco, ó Israel. Eis que eu sou Yahvé, o Senhor, o teu Deus, e não há nenhum outro, nunca mais meu povo será envergonhado. E vós todos sabereis que eu estou convosco. Deus tem prazer que todas as pessoas saibam que Ele está conosco. Deus queria que o povo experimentasse mais do que uma provisão, mais do que uma restituição. Deus queria que o povo experimentasse, Ele queria que o povo entendesse, e que o povo tivesse prazer em ter Deus com eles, em ter a presença de Deus na vida deles. Não somente aquilo que Deus poderia dar, mas aquilo que Deus era.
Deus se alegra quando olham para nós e dizem assim, mas como é que pode? Deus fica feliz, Ele fica orgulhoso, quando alguém olha e fala, como é que pode esse camarada estar vivendo isso? Só Deus mesmo. Mas como é que pode esse homem essa mulher só Deus, é Deus mesmo, aquela igreja, esse negócio de igreja de Deus fez bem para ele, olha aí, como é que ele está agora, olha como é que Deus gosta, Deus tem prazer, Ele faz a glória dele resplandecer em nós. Deus quer fazer sua glória resplandecer em nós. Vamos ler Lucas, capítulo 7, 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, fala assim comigo, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume, e se colocou atrás de Jesus, a seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo, se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando, e que tipo de mulher é essa? Uma pecadora, fala assim comigo, uma pecadora. Vai, filho. Então lhe disse Jesus, Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. Dois homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele que foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Aquela mulher desfrutou de uma intimidade com Jesus, que todos aqueles homens que estavam naquela sala durante mais algum tempo comendo com Jesus, foram capazes de desfrutar, conversando com Jesus, batendo papo com Jesus, talvez passando o dia inteiro com Jesus. Mas aquela mulher, com a sua entrega, com o seu ato, com a sua ação, com aquilo que ela fez, ela pôde desfrutar de uma intimidade tão profunda com Deus, com Jesus, que nenhum daqueles homens foi capaz de desfrutar. Sua entrega fez com que seus pecados fossem perdoados, seu coração fosse lavado, ela fosse restaurada e sua terra fosse sarada. Se lembra que eles faziam questão de dizer uma pecadora? Se esse homem fosse profeta, ele saberia que essa mulher que está tocando nele é uma pecadora, uma prostituta, uma adúltera, sei lá o que essa mulher pecava, sei lá qual era o seu pecado. Mas o problema é que seu pecado era visível, porque as pessoas apontavam para ela como uma pecadora. Só em olhar para ela, os caras falaram, isso aí rapaz, a rapariga. Eles iam falar assim, porque dava para ver, ou talvez eles a conhecessem melhor, daquela região. Tratada como pecadora, ela veio até Jesus e faz o que ninguém fazia por ela. Ela vem até Jesus e Jesus faz o que ninguém fazia por ela. Essa mulher devia ter marcas em seu coração. Essa mulher devia ter marcas em sua alma. Essa mulher devia ser tratada como uma pecadora constantemente. Talvez ninguém quisesse ficar perto dela, porque ficar perto dela tinha o seu nome vinculado a uma pecadora. Talvez pessoas até que a conhecessem, passassem por ela, virassem a cara e não quisessem falar. Ela devia ter muitas feridas na alma.
ela devia ter muitas coisas em seu coração para serem saradas, como muitas vezes muitos de nós aqui, mas isso não foi capaz de limitá-la. Ela venceu todas essas coisas e foi lá derramar o perfume. Ela foi lá até os pés dele. Ela foi lá em busca de uma intimidade maior com ele. Jesus recebe aquela mulher e faz por ela o que ninguém havia feito. Jesus nos cura quando ele começa a fazer por nós aquilo que ninguém faz. Primeiro, ele morreu por você, por mim. Nós não merecíamos, mas ele fez. Jesus honra aquela mulher. Jesus, diante daqueles fariseus, chefes da sinagoga, homens importantes da sociedade, aquela mulher uma pecadora, jogada às traças na sociedade. Jesus honra aquela mulher, coisa que ninguém fazia por ela. E Jesus começa o processo de cura na vida dela. Jesus dá atenção para ela. Jesus defende ela na frente dos fariseus. Ninguém devia defender essa mulher, mas Jesus vai curando ela etapa por etapa. Então você precisa entender e perceber que Jesus vai curando você etapa por etapa. Ele honra a mulher, ele escuta a mulher, ele dá atenção para a mulher, ele recebe a mulher, ele fala com a mulher, ele defende aquela mulher, ele vai curando a terra, ele vai sarando a terra, ele vai sarando as feridas, ele vai preparando ela para ela poder viver tudo aquilo que ele quer fazer na vida dela. Você precisa entender que talvez você não está vivendo ainda, é porque o que você precisa é ser curado. Você precisa ter a sua terra sarada, curada. Você precisa deixar ele curar você, ele tocar em você. E Jesus vai preparando, e no final o que Jesus fala para ela: vai em paz, os teus pecados estão perdoados. Como Jesus fala assim: vai, minha filha, agora tu pode ir e vive uma vida que tu nunca viveu. Sabe, a alegria que vai vir, as bênçãos que virão sobre a tua vida vão apagar todos esses anos de tristeza. Tudo aquilo que vai ser derramado sobre você, todas as coisas maravilhosas que estão para você pela frente, vão apagar todos esses anos que te geraram perdas, te geraram tristezas, te geraram feridas. Você vai ser tão abençoada que você não vai nem lembrar de todo esse mal que aconteceu na tua vida. É isso que Deus quer fazer com você. Ele quer abençoar tanto, honrar tanto, sarar a tua terra, fazer você viver coisas tão extraordinárias, que o tempo de tristeza vai ser difícil de ser lembrado. Deus não quer nos dar bênção sem nos dar o preparo. Ele sempre vai nos curar, nos sarar, para podermos desfrutar de tudo aquilo que Ele nos dá e quer continuar nos dando. Mas afinal, pastor, como eu posso ter os meus anos restituídos? Deus faz uma promessa impossível. Os anos de perdas foram anos infrutíferos, foram anos de trabalho duro sem resultado. Foram anos que foram perdidos porque os frutos foram perdidos. O trabalho que geraria todos os frutos que eles iriam colher era em vão. Não adiantou ter feito, não adiantou ter trabalhado. E o problema é que as coisas não ficaram somente paradas, andaram para trás, porque perdas, escassez, eles foram perdendo o que tinha e foram perdendo o que não tinha. Quando se perde tempo, nós temos duas opções: aceitar a perda e se conformar e ficar triste, frustrado e se sentindo um fracasso, ou nós podemos buscar uma maneira de recuperar o tempo perdido. Deus pode fazer em um dia o que todos nós juntos não somos capazes de fazer em uma vida inteira. Ele pode fazer em um dia o que todo mundo junto aqui não é capaz de fazer em toda uma vida. Deus é capaz de nos abençoar de tal maneira que o favor presente, a colheita de hoje, seja capaz de compensar, de cobrir, de superar todos os anos de perdas e de trabalho em vão em nossa vida.
Nós somos capazes de dar conta, de saber o que perdemos com os anos que foram levados. Nós somos capazes de puxar na memória e saber tudo aquilo que foi levado, tudo aquilo que nós perdemos. Porém, Deus é capaz de não somente saber aquilo que nós perdemos, mas Ele é capaz de saber como estaríamos hoje, se nós não houvéssemos perdido nada. Deus é capaz de saber tudo que nós poderíamos ter colhido ao longo de todo esse tempo, tudo que poderia ter acontecido na nossa vida se nada houvesse sido levado. E Deus se baseia nisso, para restituir a nossa vida, para trazer de volta os anos que foram perdidos. Muita gente vive como se uma restauração ou uma restituição nunca pudesse acontecer na vida dele, como que se foi perdido, sua história foi perdida, acabou, não tem mais jeito, não tem como fazer nada, o que foi, não tem como Deus fazer mais nada. A boa notícia é que Deus não pode somente trazer de volta aquilo que foi perdido. A boa notícia é que o desejo de Deus é trazer muito mais daquilo que foi perdido na nossa vida, para que a gente possa viver. Fica de pé, por favor. Isaías 43 diz assim: verso 18: não vos lembreis dos acontecimentos passados, nem considereis aos fatos antigos. Eis que realizo uma nova obra, que já está para acontecer, não percebeis ainda? Porém um caminho no deserto e rios no ermo. Judá, para qual Joel estava profetizando, era um povo pequeno, era o reino do sul. Israel tinha 12 tribos e foi dividido entre o reino do norte e o reino do sul. 2 filhos de Salomão, cada um ficou sendo o rei desses lugares. Judá era composta de Judá e Benjamim, 2 tribos, e era pequena, era menor. Era como se Deus dissesse: vocês são minha responsabilidade, eu tenho uma aliança com vocês, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu não vou deixar vocês sozinhos nesse deserto. E Deus fala: eu vou fazer nascer rio no deserto, eu vou fazer brotar água no deserto, eu vou fazer brotar rios, eu vou fazer frutificar no deserto. Deus não vê o tamanho do nosso problema, nem está preocupado com isso. E nesse texto Deus lembra a eles o seguinte: lembra que eu abri o mar, engoli os egípcios, fiz vocês passarem por mar em seco, e dei vitória a todo o povo de Israel. Mas ao mesmo tempo que Deus fala isso, Deus fala assim: mas esquece isso tudo que eu estou falando. Sabe por quê? Porque eu quero fazer agora, aquilo que eu quero fazer agora é muito maior de tudo aquilo que eu fiz. O que significa que se você já viveu um milagre na tua vida, quem já viveu um milagre na tua vida aí, quem já viveu um milagre na vida, significa que o milagre que você viveu não se compara ao milagre que Deus deseja ainda fazer na tua vida. Não se compara àquilo que Ele quer realizar na tua vida. Ele é um Deus que abre caminhos onde não há possibilidades, onde não há nada acontecendo. Ele traz a vida. Ele diz: eu vou abrir caminhos no ermo, eu vou abrir caminho no deserto, eu vou abrir caminho nesse deserto. Desertos são momentos da vida que nós passamos, onde ninguém quer passar com a gente. Deserto é lugar onde ninguém quer morar. Deserto é lugar onde ninguém quer investir. Deserto é lugar onde ninguém quer ir. Deserto é lugar onde ninguém quer estar. Mas Ele fala assim: não importa onde ninguém quer andar, eu vou lá e ando com você. Não importa se é deserto, não importa se é difícil, eu vou lá. Eu vou abrir um caminho nessas impossibilidades da sua vida. Eu vou fazer nascer um rio onde está seco na tua vida. Eu vou fazer brotar água nos lugares secos da tua história. Eu vou trazer vida onde está morto na tua vida.
Ele é um Deus que é capaz de trazer de volta tudo aquilo que foi perdido. Quando Ele fala, eu vou restituir a vocês os anos que foram levados pelos gafanhotos, é porque Ele está dizendo, eu sou capaz de trazer frutos a vocês. Aqueles anos, vocês perderam, foram anos infrutíferos, foram anos de perdas, foram anos que você perderam colheitas, perderam frutos, mas eu sou capaz de trazer colheitas para a sua vida que vão abundar, vão superar tudo aquilo que você poderia ter vivido, vão superar, vão ser maiores do que tudo aquilo que você poderia ter recebido. Feche teus olhos e fala, Deus, eu quero viver